Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa aula de inglês. Meu nome é Haroldo Machado e hoje falaremos sobre o plural, como montar o plural em inglês e vamos verificar também quais as possibilidades, quais as regras, como se aplica e como você vai saber para identificar qual é o plural de uma palavra e para você montar também, ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui então falando um pouco sobre o plural regular. Então, regular plural. Nós temos aqui algumas formas muito simples, também parecidas um pouco com o português, ok? Essa primeira regra, então, do plural regular, você vai apenas adicionar um S à palavra. Então nós temos ali dog, né, a primeira palavra, dogs no plural. Então, a dog, one dog, two dogs, ok? Então, essa é um plural também, plural regular, uma palavra simples, tá? Coloquei aqui a dog porque é uma palavra muito conhecida. Assim como na de baixo, nós temos também uma palavra conhecida, né? A palavra dog significa cachorro e ela tem ali o final com um G. Então, dogs. É assim muito seco esse som, né? Dogs. Então vamos de novo. One dog, two dogs. Muito bem. A de baixo, ela já tem aquele final característico do inglês que você corta, então você não vai falar aquele E muito pronunciado, né? Ele vai ser plays. Então, essa é a forma que se fala no singular. Plays. Então vamos lá. One place, two places. Então, one place, então bem cortado, muito mais reduzido o fim da palavra, você vai cortar ela e não vai falar o E. Então vai ficar plays. E depois, em seguida, no plural, places. Ok? Muito bem, então esse é o plural regular. Palavras assim com essas características são muito comuns, então são a maioria. Em seguida, nós temos também uma outra forma de plural regular que você adiciona o ES. Então ela também conta como uma forma regular porque é muito fácil de identificar. Normalmente, eu não ensino por regras, então não gosto de memorizar as regrinhas, como palavras terminando com X, palavras terminando com S, porque isso muitas vezes dificulta na hora de você falar. Quando você está pensando, conversando, você não vai conseguir lembrar da regra, pensar em qual regra eu aplico agora. Isso pode ser um pouco confuso. Então, na verdade, o que eu recomendo muito é leitura e consumir conteúdo. Leia bastante, consuma bastante conteúdo em inglês, desde que seja um conteúdo autêntico em inglês, né, não uma tradução. Então, consuma bastante conteúdo para que você possa identificar essas palavras. Então, vamos ver ali, por exemplo, o próximo grupo a palavra bus, né, a palavra para ônibus. Então, bus, buses. Né? Então, bus adiciona um ES, então por isso one bus, two buses. One tax, então uma taxa, um imposto. Né? One tax, two taxes. Ok? Então, many taxes, quando está no plural, vai acrescentar ali o ES. Ok? Veja a próxima, wish. Então, one wish, um desejo. One wish, many wishes. Então, também adicionando o ES e fazendo essa forma mais longa. Então, veja que a palavra ela se alonga até na própria pronúncia. Em seguida, ali temos box. Então, uma caixa. One box, many boxes. Ok? Então, vamos de novo. Vamos falar ali, pronunciar as palavras dog, dogs, place, places, bus, buses, tax, taxes, wish, wishes, box, boxes. Muito bem. Agora aqui, seguindo também com a questão do ES, nós temos potato, que vai virar potatoes no plural. Ou tomato, veja como as palavras são parecidas. Então é muito mais interessante, às vezes, observar os padrões em vez de criar uma regra e buscar aquela regra. Você pode observar os padrões e memorizar palavras que são parecidas. Então, tomato, tomatoes. Vamos novamente. Potato, potatoes, tomato, tomatoes. Ok?
Logo em seguida temos ali algumas palavras que terminam com Y e por isso vamos mudar. Vamos acrescentar o ES, mas mudando o Y para um I. Então veja a palavra para céu, sky. Então, sky, one sky, many skies. Ok? Baby, one baby, many babies. City, or city, depende do sotaque. Então, city, cities, ou city, cities. Ok? E embaixo algumas exceções, pois terminam com o Y, mas é um Y com som de vogal. Por isso fica Ray, rays. Boy, boys. Ok? Apenas acrescentando o S ali, não mudando para o IES. Então vamos novamente. Potato, potatoes. Tomato, tomatoes. Sky, skies. Baby, babies. City, cities. Ray, rays. Boy, boys. Muito bem. Então estou focando bastante aqui no regular porque são a maioria das palavras. Então por isso é muito importante a gente memorizar. Agora a gente vai entrar nas palavras irregulares, os plurais irregulares. Então são formas diferentes, tá? Vou explicar aqui rapidamente um pouco sobre cada uma delas. Então, a primeira que nós temos irregular, que é muito interessante, são as mudanças pequenas que acontecem em algumas palavras. Por exemplo, a palavra wife, palavra para esposa. Wife, wives. Então, muda de F para V. Veja que esse padrão segue nas outras palavras que temos dessa lista aqui também. Wolf, wolves. Palavra para lobo, né? Wolf, wolves. Knife, knives. Life, lives. Então veja aqui uma pequena mudança nessas palavras, tá? Essas mudanças você vai promover não só na parte da escrita, como também na parte da pronúncia, como fizemos aqui. Wife, wives. Wolf, wolves. Knife, knives. Life, lives. Ok? Em seguida, mudanças grandes nas palavras. Então essas palavras têm um plural irregular e elas mudam bastante. Então veja a primeira, woman. Pode parecer que não muda muito na escrita, mas sim na pronúncia. Então, woman, women. Então veja, one woman, uma mulher. Two women, duas mulheres. Então aqui estamos no plural, quando falamos women, estamos falando no plural, mas não tem S. Então isso é muito importante. Como o exemplo de baixo, a palavra person. Palavra para pessoa, uma pessoa, a person. Mas two people, duas pessoas. Então é muito comum ver escrito peoples, né, como dizendo pessoas. Isso está errado, tá? Vamos fazer one person, two people. Na verdade a palavra peoples também existe, mas é um outro contexto que não cabe aqui nessa aula, ok? Então veja, a de baixo, child, children. Então veja que mudança interessante que nós temos, né? Child, children. Então uma mudança grande aqui nessa palavra. A próxima, tooth, teeth. Então o anterior que era child, criança, vira crianças. Agora tooth, que seria um dente, tooth, many teeth, muitos dentes. A de baixo também é parecida, one foot, many feet, or two feet, dois pés. Ok? Então, são alguns exemplos interessantes que a gente tem aqui de mudanças grandes, tá? Alguns exemplos rápidos aqui que nós temos como cactus, cacti, fungus, fungi e também phenomenon, phenomena, criterion, criteria, bacterium, bacteria. Então veja que interessante, esses casos são especiais, como cacto, fungo, fenômeno, critério e bactéria. Palavras parecidas com o português, aqui nós temos também, ok? Então esses casos é importante você memorizar e se lembrar. E por fim, alguns outros casos especiais que são palavras que não têm mudanças, como a palavra peixe. One fish, two fish.
Um peixe, dois peixes. One sheep, two sheep. Uma ovelha, duas ovelhas. E assim por diante, ok? Então, one species, two species. Uma espécie, duas espécies, ok? Então, veja que temos diferentes tipos de plural, acrescentando S, ES, IES. Depois temos mudanças pequenas, do F para o V. Mudanças grandes, onde as palavras são completamente diferentes e é muito importante memorizar cada uma dessas palavras. Depois nós temos os casos especiais, que são mudanças grandes também, que vale a pena a gente ler muito. Então recomendo que seja feita muita leitura em inglês, veja muitos plurais, não um conteúdo específico de gramática apenas, mas uma leitura comum que vocês vão encontrar esses casos e vão poder analisar cada um deles e se lembrar principalmente na hora de escrever, ok? Então, muito bem, muito obrigado, thank you very much, thanks for everything. Espero que tenham gostado dessa aula e nos falaremos na próxima. See you then. Bye.